Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Renato e na aula de hoje nós vamos fazer uma análise sobre as principais atividades econômicas do setor primário que ocorrem no Brasil, entendendo um pouquinho das suas especificidades, suas características principais, sua distribuição geográfica dentro do nosso território, além de também as suas possibilidades e características mais importantes, obviamente respeitando cada uma das questões próprias de cada uma dessas atividades que a gente já discutiu em aulas anteriores, quando nós falamos um pouquinho sobre o extrativismo, sobre a agricultura e sobre a pecuária. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o nosso território é amplamente utilizado por essas atividades. Afinal de contas, o Brasil, por ter um território bastante extenso, né, com uma enormidade de riquezas naturais, sempre foi o campo, historicamente e atualmente, ou seja, no momento contemporâneo, desse tipo de atividade. Então, a nossa extensão territorial, aliada à existência de grandes recursos naturais, também coloca o Brasil no destaque desses produtos, né, desses produtos que a gente chama de primários. Então, por exemplo, no setor das exportações, quando a gente está vendendo esses produtos, né, a soja representa 14%, o petróleo 10% e o minério de ferro quase 8,5%. Portanto, juntando somente esses três aí, nós teríamos quase que 1/3 de toda a nossa produção econômica pautada pelo extrativismo. Mas aí, quando a gente fala de produtos primários, a gente precisa entender o que são produtos primários. Primários são aqueles produtos que a gente tira diretamente da natureza e não coloca sobre eles nenhum grande processo de transformação. Portanto, eles geralmente não passam por nenhum grande processo industrial de beneficiamento ou de transformação. Então, por exemplo, nós temos a extração, né, que extrai, né, separa o que é mineral do que é minério e vende. Nós temos a agricultura, nós temos a pecuária como essas três principais formas de extração de produtos que a gente chama de primários. Eles, além de tudo, são importante matéria-prima, né, para a produção de outros produtos, para a produção de alimentos, né, e também se destacam na exportação. Mas quando a gente está falando de produto primário, a gente está falando que a gente seria basicamente in natura, ou seja, sem nenhuma grande transformação. Então, quando a gente fala das atividades desse setor primário, elas são muito dependentes e muito importantes associadas às condições naturais. E quando a gente fala de que grande parte da economia brasileira, como a gente já viu anteriormente, está associada a esse tipo de produto, as transformações climáticas são sempre o calcanhar de Aquiles nesse processo. Portanto, as transformações climáticas, as transformações dos solos, as transformações associadas à poluição, entre outras questões, podem afetar diretamente a economia brasileira. Afinal de contas, se a nossa economia é pautada pela natureza, as mudanças na natureza modificarão também a nossa economia. Então é importante a gente entender que outra questão importante é que se o Brasil quiser crescer economicamente, dentro desse mesmo patamar, dessa mesma forma, nós precisaremos explorar muito mais. E explorar muito mais, em um certo momento, pode até ser prejudicial à nossa própria atividade econômica. Então nós estamos aí no que a gente poderia chamar de contraparede. Porque se o Brasil quiser crescer economicamente, ele pode gerar mais impactos ambientais. Gerando mais impactos ambientais pode afetar exatamente esse crescimento econômico. Então, nós precisamos, para a verdade, diversificar a nossa produção econômica, saindo um pouquinho dessa extração de produtos primários e buscando outras formas, como produtos industriais, produtos tecnológicos, entre outras questões importantes também. Mas falando um pouquinho sobre essas atividades primárias, nós vamos falar, né, retomando os conceitos que a gente já estudou nas aulas anteriores, sobre o extrativismo vegetal agora no Brasil. Então, extrativismo, como a gente já disse, é tirar da natureza algo que não foi feito pelos seres humanos, que não teve processo de acompanhamento dos seres humanos. Então, essa coleta vegetal é a mais antiga das atividades humanas porque, desde sempre, o ser humano utilizou a natureza como uma base material para a sua sobrevivência. Então, ao longo da história do Brasil, o extrativismo apresentou diversos momentos da história de grande importância, como, por exemplo, no início da nossa colonização e ocupação com o pau-brasil, onde os portugueses retiravam o pau-brasil do Brasil, né? A exploração do que a gente chama de drogas do sertão, que na verdade são as especiarias do sertão, a extração do látex na Amazônia, entre outros momentos e coisas menores, né, que impactam, que não foram decisivas na economia brasileira, mas faziam parte, né, do crescimento das exportações brasileiras naquele sentido, naquele momento. Hoje em dia, né, nós temos uma grande parte do nosso extrativismo vegetal está associado ao que a gente chama de civicultura.
principalmente no sentido da produção que se destinam ao carvão vegetal, lenha, papel e celulose e também à construção civil, né? Porque a gente utiliza espécies como, por exemplo, o eucalipto, que são rápidas no crescimento. Então, grande parte do nosso extrativismo hoje está pautado pelo extrativismo que a gente chama de madeireiro, que é basicamente feito, né, através da substituição de florestas nativas por florestas plantadas, que a gente chama de silvicultura. Essas florestas plantadas, elas são utilizadas depois do seu corte para fazer carvão vegetal, que é aquele que nós utilizamos no churrasco, a lenha, né, utilizada também para aquecimento de diversas casas e também no setor industrial para aquecimento de caldeiras, entre outras questões, papel e celulose. Outra questão importante também é que a gente precisa entender que também nós temos produtos alimentícios, nós temos outros produtos que são utilizados dentro do extrativismo vegetal também para a questão da indústria, como por exemplo ceras, produtos que a gente chama de óleos, né? Esses óleos que são utilizados tanto para a cozinha, como por exemplo, como também para a questão associada a cosméticos, né? Higiene pessoal, entre outras questões importantes também. Outra questão importante quando a gente fala dessa extração de madeira, né, é que, como eu já disse, grande parte, apesar de nos últimos anos o Brasil ter ampliado sua fiscalização, principalmente dos anos 90 para cá, em relação à extração de madeira nativa, aquela madeira que a gente chama que é a madeira de lei, né, aquela madeira que demora vários dezenas de anos para a árvore atingir a idade adulta, né, nós temos uma melhoria, mas ainda é possível ver, principalmente na Amazônia, a extração dessa madeira de forma ilegal, principalmente para a transformação dela em toras de madeira para a construção civil, para a fabricação de móveis e também para a fabricação de lenha, né? Principalmente e também de carvão vegetal. O que aconteceu é que gradativamente nos últimos anos houve uma substituição dessas florestas nativas, ou então houve uma substituição desse carvão vegetal feito através agora dessas árvores de rápido crescimento. O problema é que, sim, em muitos casos, se mata, né, a floresta nativa para se replantar árvore de rápido crescimento, o que obviamente impacta a biodiversidade local, como a gente já discutiu, né, quando a gente falou de extrativismo. Outra questão também que a gente pode falar são que existem produtos que a gente são não madeireiros, como por exemplo as castanhas, o açaí, né, entre outras questões que cada uma das regiões, como por exemplo no norte, no nordeste nós temos amêndoas do babaçu, fibras de piaçava que fazem, por exemplo, as vassouras, né, erva mate, pinhão, todas essas também associadas ao extrativismo. Mas grande parte do nosso extrativismo está associada à madeira ainda, como a gente pode ver aqui no caso das exportações. 44% associado à madeira em tora, né, ou seja, 64% de toda a produção de extração vegetal associada à madeira, 35% associado a produtos não madeireiros, né, e dentro desses 27% alimentícios. Continuando então a nossa aula, já falando um pouquinho sobre o extrativismo, nós vamos falar sobre também outro setor, talvez o mais importante quando a gente fala desse setor primário, que é a junção da pecuária com a agricultura, no que a gente chama, na verdade, de agropecuária brasileira. Como a gente já disse, né, o Brasil é um dos grandes países, né, devido ao seu território, suas condições climáticas, né, a impossibilidade de áreas agricultáveis, áreas de extensas paisagens, porque nós também temos um relevo muito pouco acidentado, nossos climas, os invernos não são tão frios, né, nós temos chuvas constantes na grande maioria das regiões brasileiras. Então, o que acontece é que nós temos uma possibilidade muito grande de ter até 3 safras por ano, ou seja, se plantar e se colher pelo menos 3 vezes por ano. Esses fatores climáticos, né, territoriais, culturais, entre outras questões que a gente já discutiu, tornam o Brasil um dos maiores produtores agropecuários do planeta, né, principalmente na produção de café, cana-de-açúcar, laranja, soja, carne, aves, entre outras coisas, né? Então, o Brasil tem um potencial agrícola, né, e pecuário muito grande desde o início do seu processo colonial, quando o Brasil se estabeleceu como uma potência dessa forma. Então, esse setor agropecuário, né, envia para o mundo pelo menos 350 tipos de produtos saindo do Brasil, né, que chegam a qualquer lugar do planeta. Então, é muito comum em qualquer lugar do mundo você ver produtos, principalmente quando você está falando de carne, você está falando de aves, a possibilidade disso ser do Brasil é muito grande. Outra questão importante, quando a gente fala de agropecuária, da junção da agricultura com a pecuária,
nós estamos falando de 21% de toda a economia nacional, 20% de toda a mão de obra ocupada. Então a gente está falando de um setor que, além da sua importância para as questões econômicas, tem uma importância interna muito grande, porque movimenta grande parte do comércio local, movimenta grande parte da indústria local, ou seja, é uma base de sustentação da economia e da sociedade, portanto, brasileira. A gente pode ver aqui, dentro desse valor bruto, ou seja, da quantidade de dinheiro gerado dentro desses 21%, que grande parte desse dinheiro vem, hoje em dia, da soja. Em segundo lugar, nós temos ali a carne bovina, né? Nós temos também a cana-de-açúcar, o frango, ou seja, o Brasil tem uma produção bastante diversa, mas com algumas potencialidades, como, por exemplo, é o caso da soja e, principalmente, da carne bovina também, que vem crescendo muito, e isso também gera um perigo muito grande, como a gente já viu, né, e vai discutir um pouquinho mais também em relação ao desenvolvimento sustentável ao meio ambiente. Quando a gente fala de produção agropecuária brasileira, a gente tem que entender que isso é importante desde o início da nossa colonização, porque se a gente pensar, né, a própria desenvolvimento das nossas cidades está pautado pela subsequência, ou seja, a transformação de uma, depois outro ciclo econômico, depois de outro ciclo econômico, sempre esses ciclos associados à agropecuária. Portanto, a gente começa nosso território, começa no litoral nordestino, com o plantio da cana-de-açúcar e com a extração do pau-brasil. Então, o Brasil basicamente se limitava a essa questão ali, litorânea e nordeste. A partir do momento em que começam a surgir as novas e primeiras cabeças de gado, o Brasil começa a se interiorizar, ou seja, a ocupação, o território brasileiro vai crescendo de leste para oeste. Então, a gente vai passando por uma série de ciclos econômicos que vão se estabelecendo em cada uma das regiões de acordo com as características econômicas e características climáticas, principalmente de cada uma delas, e nós vamos estabelecendo o nosso território do tamanho que nós temos atualmente com base nessas atividades econômicas. Então, a gente pode entender que o processo de crescimento, de transformação territorial do Brasil está associado ao ritmo de crescimento e diversificação da atividade agropecuária. Outra coisa importante que a gente precisa entender é que atualmente, devido a uma série de incentivos financeiros, como a gente já viu, afinal de contas, a agropecuária representa 21% de toda a economia nacional, vem existindo uma série de atividades, de tentativas de melhorar e fazer dela mais produtiva ainda. Então nós temos uma série de questões científicas associadas à agropecuária, como, por exemplo, a produtividade dos solos, como, por exemplo, a transformação e a modificação genética de espécies animais. Então, todas essas questões associadas à ciência pautada e a ciência voltada à agropecuária faz do Brasil e faz com que a nossa produtividade no ramo agropecuário cresça cada vez mais. E isso faz do Brasil uma potência econômica dentro desse setor. Bom, então, tendo a noção desse processo, dessa participação desse setor agropecuário dentro da nossa economia, da nossa importância disso para a nossa sociedade, nós vamos destrinchar cada uma das suas etapas um pouquinho mais aprofundadas, né? Falar um pouquinho da pecuária especificamente e da agricultura especificamente, para a gente poder compreender como essas juntas se formam e se tornam essa grande importância econômica no Brasil. Quando a gente fala de pecuária brasileira, né, a gente volta àquela ideia de que o Brasil é um dos maiores produtores de proteína animal, de carne animal do planeta, né? Ocupando o posto de maior exportador, por exemplo, de carne bovina, com um rebanho que ultrapassa 220 milhões de cabeças. Ou seja, nós temos mais gado no Brasil do que habitantes. Então, nós temos, para cada pessoa, nós temos mais de uma cabeça de gado, né? Outra questão que a gente precisa entender é que grande parte dessa produção é feita na que a gente chama de produção no sistema extensivo. Lembrando que o sistema extensivo, como a gente já trabalhou nas aulas anteriores, está associado àquela criação do gado livre, né, com pasto livre, ou seja, não sendo confinado, diferente do sistema intensivo. Quando a gente fala também de um outro grande produto importante no setor da pecuária brasileira, é a produção de aves, principalmente nos últimos anos, quando o Brasil tem se destacado, né, e crescido nesse setor, né, específico da economia e da produção de proteína animal, né, passando atualmente para mais de 1,5 bilhão de animais dentro do Brasil, o que faz o Brasil o maior exportador, mesmo não sendo o maior produtor.
Porque, lembrando, os Estados Unidos é o maior produtor de frango do mundo, mas também um dos maiores consumidores. Então, a parte que sobra que eles vendem, ela é menor do que, por exemplo, a parte que o Brasil vende. Portanto, o Brasil produz muito frango, mas vende muito frango. Os Estados Unidos produzem muito frango, mas consomem muito frango, né? Então, a parte na venda, o Brasil vende mais do que consome. Caso contrário, em relação à carne, o Brasil consome mais carne do que, por exemplo, desses 220 milhões de cabeças, grande parte fica até mesmo dentro do nosso território, né? Porque o brasileiro, né, a cultura brasileira, a alimentícia brasileira, está muito pautada pela proteína animal de origem na vaca, no boi, né, o gado. Quando a gente fala de frango, a gente precisa entender também que, diferentemente da carne bovina, né, a forma de criação do frango ela é diferente, ela é intensiva. Afinal de contas, o frango precisa ser criado em ambientes fechados. Então, ao longo dos últimos anos, principalmente na região sul do Brasil, foram surgindo uma série de granjas, né, associadas ali à produção de frango. E é importante a gente lembrar que essa produção está associada a uma produção voltada para o comércio, portanto, extremamente rápida e eficiente. Portanto, esses pintinhos, né, que quando são o frango na idade, nos primeiros dias e primeiras semanas, eles recebem uma série de rações, remédios, né, apoio técnico e veterinário, né, que faz com que gradativamente eles cresçam muito rápido, principalmente as partes do seu corpo associadas à produção de carne, maior musculatura. Portanto, peito, coxas, asas, né, e sobrecoxas crescem rapidamente, né, em poucos meses, né, esse frango já atingiu a idade adulta, a idade pronta para o abate. Então o Brasil tem uma grande produção de frango, que além do frango nós também temos a produção associada aos ovos, que também fazem parte e estão associados a esse tipo de produção. Uma produção que a gente chama de integrada, onde ao mesmo tempo nos mesmos granjas nós temos a parte, determinados prédios, né, áreas associadas à produção do frango e áreas associadas à produção de ovos. Quando a gente fala um pouquinho, a gente precisa entender que também outra parcela associada à proteína animal que vem crescendo no Brasil também é a produção de suínos, porcos, né? Principalmente a partir de uma série de melhoramentos que aconteceram em todo o mundo associado a transformações genéticas. Ou seja, o que aconteceu foi que os porcos eles estão se tornando maiores, menos propensos a uma série de doenças, né? E também de mais fácil criação. Então, o que está acontecendo é que essas transformações associadas à ciência, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, fez com que, gradativamente, a carne, né, com uma dieta balanceada à base de milho e farelo de soja, reduziu-se a gordura, o colesterol e as calorias. Ou seja, o que aconteceu foi que a carne suína ela se tornou uma carne menos gorda. Ou seja, a gente chama que ela é uma carne mais magra, mais saborosa, portanto, muito mais palatável, né? Muito mais apta ao consumo, o que faz com que o consumo aumente. Se o consumo aumenta, a produção desse tipo de proteína animal também aumenta. No sentido de venda, de comércio, a gente pode entender que o Brasil hoje em dia já é o quarto maior exportador mundial no ramo de suínos, né? Principalmente também a região sul também aparece e desponta como uma região que concentra esse maior crescimento. Importante lembrar também que essa carne suína também é criada no modelo intensivo, onde os animais são confinados, né, e recebem todo esse tratamento veterinário, esse tratamento de crescimento rápido à base de uma rica dieta de forma muito rápida para que eles cresçam rápido e vão logo para o abate. Então a gente entende aí das três grandes produções: produção de gado da forma extensiva, frango e porco intensivo, confinados, gado livre, em pasto livre. E aí, quando a gente fala em proteína animal, a gente sempre pensa nesses três grandes grupos, né, de gado, frango e porco. Mas a gente precisa entender que a diversidade regional brasileira também faz com que nós tenhamos outros tipos de produção animal voltadas à alimentação ou também a outras questões. É importante lembrar que a pecuária não serve somente para alimentação, apesar de grande parte dela estar destinada a esse processo. Então, por exemplo, no Nordeste nós temos uma criação, né, uma produção muito grande de carneiros e ovelhas, né, principalmente por causa de uma
uma raça que é sem lã, né? Portanto, ela se adapta a esse clima quente, né? E também ela consome menos água, ou seja, você pode substituir, no caso do Nordeste, esses carneiros e essas ovelhas, né, pelo gado. Né? Ou seja, o gado não é criado no Nordeste devido à impossibilidade, né, e à falta de água, principalmente em algumas regiões, enquanto esses carneiros e ovelhas que bebem e consomem menos água podem ser utilizados para isso. Já no caso do Sul, nós temos também a criação de carneiros e ovelhas, mas das raças que produzem lã, e são mais adaptadas, obviamente, ao clima mais frio. Então a gente tem essa diversidade que vai além também da produção, que a gente pode falar das carnes dos animais voltados ao abate, voltadas à carne. Outra questão importante também que a gente precisa entender é que, apesar do Brasil ter um grande litoral, né, nós comemos muito pouco peixe. E aí, quando a gente fala dessa zona costeira, né, dessas áreas pesqueiras, nós temos correntes marítimas principalmente quentes, né, e a gente entende que a corrente fria ela é mais propensa e tem mais nutrientes, portanto carregam e trazem mais peixes. Outra curiosidade importante é que toda a alimentação brasileira está muito voltada nesse grande grupo ali da carne de gado, né, do boi, do frango e do porco. Nós comemos muito pouco peixe, tirando em algumas regiões específicas, como o norte, em que se consome um pouco mais de peixe. Mas grande parte do nosso consumo de peixe está exclusivo em um único fim de semana, que é durante a Quaresma e a Semana Santa se consome 30% de toda, né, a capacidade de consumo do peixe nacional. Ou seja, nós temos essa curiosidade. Apesar de um litoral vasto, nós não temos a possibilidade, devido às correntes quentes, de ter uma produção, né, da que a gente poderia chamar de piscicultura, né, ou da pesca no ramo do extrativismo. Lembrando que pescar é extrair. E existe outra forma também de consumir peixe, que é a piscicultura ou aquicultura, que a gente chama que é a criação em cativeiro de organismos, né, animais que vivam na água. Então nós precisamos entender que pesca é diferente de piscicultura. Pesca está no ramo da extração e a piscicultura está no ramo da pecuária, né, já que a gente está falando de criação. Mas geralmente a gente trata a pesca também como pecuária, afinal de contas nós estamos falando de carne, carne voltada ao consumo, né, voltada à alimentação. Outra coisa que nós temos também, outra forma de produção, né, nós temos também a criação de camarões, né, que também é muito comum, né, afinal de contas, grande parte do camarão que chega até nossas mesas não foi pescado literalmente, sim, foi criado, né, em cativeiro, né, em áreas que são principalmente no Nordeste brasileiro, né, ou então em parte do Rio de Janeiro, como por exemplo Cabo Frio, em que se cria esses camarões são utilizados ali para uma parte da alimentação brasileira, né, principalmente na região sudeste e na região nordeste, onde se consome bastante desse crustáceo. Bom, voltando um pouquinho ao tema da agropecuária, nós precisamos falar agora um pouquinho sobre a agricultura, que, como a gente já viu nos primeiros slides dessa aula, é a base de toda a economia nacional desde o momento em que nós fomos colonizados pelos portugueses, né? Então, a agricultura é extremamente importante para a colonização, né, para o desenvolvimento do Brasil e até hoje é uma das bases da nossa economia. Então, quando a gente fala de produção agrícola brasileira, a gente precisa entender que, desde sempre, né, ela foi um importante ativo econômico do Brasil. Mas a gente precisa entender também que, graças a essa ciência aplicada à agropecuária que a gente já discutiu nos slides anteriores, nos últimos anos o Brasil vem se tornando um dos maiores produtores agrícolas do mundo, além de apresentar um grande potencial de crescimento, já que a nossa agricultura ocupa pouca parte do nosso território. Apenas 10% do nosso território é ocupado pela agricultura. Então, nós temos ainda grande parte de território que poderia e poderá ser ocupado pela agricultura, obviamente lembrando que isso também pode ter impactos associados ao meio ambiente. Então, quando a gente fala em economia, a gente sempre pensa pelo lado de que nós podemos crescer, mas quando a gente pensa pelo lado do subdesenvolvimento, do desenvolvimento sustentável, nós precisamos pensar qual será o impacto ambiental desse crescimento. Então, quando a gente fala desse possibilidade de crescimento, a gente tem que entender que, ultimamente, nos últimos anos, a agricultura brasileira, né, a produção de vegetais, vem crescendo no mercado internacional, ou seja, nós estamos vendendo muito mais devido a uma série de atividades, né, políticas
do governo, né, de diversos governos que aconteceram no Brasil. Então, desde os anos 70, anos 80 em diante, o governo vem bancando, ou seja, subsidiando, né, o crédito agrícola, ou seja, emprestando dinheiro a juros baixíssimos para grande parte desses grandes produtores para que eles garantam a produção. Afinal de contas, essa produção vai gerar retorno financeiro para o Brasil, vai gerar emprego para pessoas dentro do Brasil, vai gerar desenvolvimento local, desenvolvimento em cada uma das regiões do Brasil. Então, com esse empréstimo, se facilita o acesso à modernização, ou seja, com esse empréstimo os produtores médios podem comprar máquinas, podem comprar insumos, podem investir em pesquisa, né? Então, todo esse investimento feito pelo governo é extremamente importante porque vai fazer com que a nossa produção seja cada vez maior, mais dinâmica, mais rápida, podendo, como a gente já disse, até mesmo ter 3 safras no ano, de acordo com cada um dos produtos. Então, quando a gente fala desse crescimento agrícola brasileiro, a gente pode ver isso não só na quantidade, mas também na qualidade, além também da variedade de produtos que o Brasil passa a exportar. E a gente consegue ver aí que, em relação à nossa área plantada, como a gente pode ver nesse gráfico, nós temos aí o gráfico que mostra a nossa área plantada, né, ela não se modificando muito, enquanto a produção cresce muito. Então nós temos um aumento da produtividade sem aumentarem muito a área plantada, desde os anos 70 ali até o ano de 2017, como mostra esse gráfico. A gente vê, portanto, qual foi a grande relação, o que aconteceu para que essa produtividade aumentasse sem aumentar a extensão de terra. A produtividade aumenta devido aos incentivos econômicos e incentivos de desenvolvimento científico associado à agricultura no Brasil. Quando a gente fala dos produtos, a gente precisa entender e analisar especificamente alguns deles, como, por exemplo, o caso da soja, né? A soja é hoje o principal ativo econômico do Brasil, junto com a carne bovina, né? Como a gente já viu, grande parte de toda a economia da agropecuária brasileira está pautada pela soja, né? E é o principal produto voltado à exportação. Grande parte do produto soja, né, não fica no nosso território, vai para diversas regiões do mundo e é utilizada para uma infinidade de coisas, mas principalmente para a criação e para a ração de outros animais. Então a soja ela é a base da ração, como a gente viu, por exemplo, no caso dos suínos. E todo mundo, portanto, que produz e cria suínos, né, utilizam a soja brasileira como base da alimentação. Então a gente precisa entender que a soja ela é uma matéria-prima, né, extremamente importante, porque ela vai estar em vários produtos do nosso consumo diário e até mesmo produtos que nós consumimos de forma indireta. Portanto, por exemplo, nós podemos não consumir soja diariamente, mas se nós estamos comendo carne de porco, nós estamos contribuindo para a economia da soja. E a gente pode ver essa economia da soja principalmente no aumento da área plantada. A gente pode ver aí a quantidade de área plantada, né, em relação à soja. E aí, quando a gente fala de soja, a gente precisa entender também que esse crescimento dessa área plantada da soja também está associado ali a um processo de transformação, onde a soja substitui, por exemplo, grande parte do nosso cerrado. Então, a soja, por ser uma atividade econômica extremamente rentável, né, vem sendo produzida e plantada em áreas de proteção do nosso cerrado, o que vai contribuindo e transformando o cerrado, como a gente já viu em aulas anteriores, no que é aquilo que a gente chama de hotspot. Por isso que o cerrado foi considerado um hotspot, né? Ou seja, uma área de perigo ambiental, perda de biodiversidade, porque quando você substitui o cerrado, né, pela plantação de soja, você está destruindo toda a biodiversidade associada àquele bioma, né, e criando um padrão, né, de produção voltada não ao meio ambiente, mas voltada à economia, né? Ou seja, apesar da soja ser um dos grandes ativos econômicos do Brasil, também é um dos vilões quando a gente fala da questão do desenvolvimento sustentável. Então, outro produto extremamente importante quando a gente fala de soja, a gente também precisa falar do milho, né? Porque, como a gente já disse, além da soja, que também é a base da ração animal, o milho também está presente ali na base da alimentação dos bovinos, das aves e dos suínos. E também é uma das bases alimentares de nós, seres humanos. Então a gente pode ver aqui no mapa que também nós temos ali um consumo, né, e uma produção muito grande de milho, principalmente associados, assim como na soja, em regiões de clima tropical associado a um tropical um pouco mais seco.
Então você consegue plantar milho nesses climas que geralmente não são utilizados para outros grandes produtos, porque geralmente os produtos precisam de um pouco mais de umidade. Portanto, o clima que a gente chama tropical, com características mais secas, faz a área ser muito utilizada, principalmente, como a gente viu no mapa anterior, de evolução da soja, e a gente vê no mapa atual, principalmente da produção de milho e soja, né, que são dois produtos extremamente importantes, tanto para a exportação, como também para a fabricação de diversos outros produtos, né, que estão no nosso cotidiano de forma direta ou indireta. Outro produto extremamente importante que está associado aí, portanto, à nossa história, né, principalmente, é a cana-de-açúcar, que também é extremamente importante para a atividade econômica. Afinal de contas, como a gente viu lá no gráfico de agropecuária, de produtos agropecuários, é ainda, né, por mais que isso tenha se iniciado ali em meados de 1500, ainda hoje o Brasil é um dos maiores produtores de cana do mundo. Como a gente já sabe, a cana ela se inicia, né, a produção de cana se inicia no litoral nordestino, assim, né, nos primeiros anos da chegada dos portugueses no Brasil. E ela é uma das grandes responsáveis pela destruição da Mata Atlântica. Afinal de contas, todo o território brasileiro naquele momento era litoral, e é no litoral que se estabelece a Mata Atlântica. Portanto, grande parte dessa Mata Atlântica foi substituída pela lavoura de cana, né, porque a cana era um produto economicamente muito viável naquele sentido, naquele momento, né, do início da colonização europeia. O que a gente pode entender é que a cana-de-açúcar ela continua sendo muito produzida no Nordeste e também em partes de Minas Gerais, Paraná e São Paulo. E ela é extremamente criticada, né, porque é uma planta, né, um produto que retém muita água do solo, portanto, ela pode estar associada a uma desertificação, né, um processo de desertificação de diversos solos, né, além de também aumentar, né, a sua produção, aumentar o desmatamento e também, em muitos casos, o processo, né, de extração, né, de você colher a cana também precisa da queima da palha da cana, o que gera impactos ambientais também nas cidades próximas, né, como uma espécie de chuva cinza associada a essas palha seca, né, que vira cinza no processo de queima e espalha e suja todas essas grandes cidades, dá problema, principalmente aquelas pessoas que têm problemas de respiração associadas ao sistema respiratório. Então, a gente sabe que a cana-de-açúcar ela tem sido potencializada também nos últimos anos no Brasil, principalmente porque a cana-de-açúcar ela tem uma propriedade que é a produção do álcool, né? Álcool que pode ser álcool para consumo direto de seres humanos, através de uma série de bebidas alcoólicas, mas também álcool associado ao combustível. Portanto, nos últimos anos, a área plantada da cana no Brasil vem crescendo. E essa área plantada, né, tem um perigo, uma importância econômica, porque pode substituir o petróleo. Portanto, nós temos ali a possibilidade de criar um biocombustível, né, massivo, de grande extensão, de grandes propriedades através da cana, mas também, para fazer isso, nós precisaríamos desmatar várias regiões de área nativa, de floresta nativa, principalmente, né, na região do centro-oeste, né, e na região da floresta amazônica, que são as áreas menos ocupadas. E isso, obviamente, teria impactos ambientais seríssimos, apesar de ser uma possibilidade econômica de substituição, por exemplo, do petróleo, né? Afinal de contas, grande parte dos nossos carros hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, são chamados carros flex. São aqueles que você pode abastecer tanto com gasolina quanto com álcool. E esse álcool vem da cana. Portanto, a cana ela vem ganhando outras possibilidades, né? Não somente através da produção do açúcar, né? Nós também temos a cana agora a partir de se transformando em combustível. E isso pode ampliar, num curto espaço de tempo, a produção de cana, né? A área plantada. Isso pode gerar impactos ambientais quando a gente fala nesse sentido também. Outro produto extremamente importante, que também está associado à nossa história, é o café, né? O café que há mais de 150 anos, né, está associado ali ao Brasil historicamente. O Brasil ainda é um dos maiores produtores de café do planeta e produtor de alguns dos melhores cafés do mundo. É importante a gente lembrar que os cafés têm tipos diferentes de café. Então, o que vem acontecendo é que o Brasil sempre se tornou um grande produtor de café, assim como outras nações aqui da América do Sul. A grande questão é que essa produção do café brasileiro vem se transformando, né, numa tentativa de especialização
né, e busca pela excelência e qualidade, ou seja, o Brasil vem tentando produzir cafés especiais, né, para produzir cafés cada vez mais caros. Esses cafés mais caros, obviamente, que não são aqueles que chegam às nossas mesas, né, são aqueles que são vendidos lá fora como produtos made in Brasil, né? Então, o café brasileiro, né, tem um preço diferente dos cafés de outros lugares lá fora, porque o Brasil se tornou padrão de qualidade quando se fala de café. E isso se dá tanto em relação à história do Brasil, né, que o Brasil é um conhecedor e um exímio produtor de café há mais de 150 anos, quanto também as possibilidades técnicas, as tecnologias associadas ao café. Então, o Brasil vem se tornando um produtor de café, além de em grande quantidade, um produtor de qualidade. Isso é extremamente importante porque beneficia e potencializa que esse café seja mais caro, vendido mais caro no mercado internacional, o que seria, obviamente, muito benéfico, né, e transformaria o Brasil, além do maior produtor em quantidade, né, num produtor associado à qualidade quando se fala de café. Outros produtos extremamente importantes que a gente precisa entender que estão também na base da nossa economia são o algodão, né, que tem ali um cultivo muito associado às regiões do Mato Grosso, da Bahia, né, e também das frutas, que também, né, a gente tem a diversidade muito grande de frutas associadas a cada um dos climas. Então, no Brasil é muito comum a gente viajar para regiões, né, que a gente não conhece e provar frutas que nós nunca tínhamos visto dentro da nossa região. Então é muito comum uma pessoa do Sudeste, quando vai ao Norte, provar diferentes frutas ou frutas com outros nomes, né, que têm outros nomes regionais, e a gente consegue ver a imensidade de frutas, ou seja, esse potencial de frutas, né, de produção de frutas, não é extremamente explorado por dois motivos. O primeiro motivo é que as frutas são extremamente perecíveis. Então, as frutas geralmente são muito voltadas ao consumo interno. É muito difícil das frutas serem exportadas porque elas estragam rapidamente, diferente, por exemplo, de certos grãos, diferente, por exemplo, de certos produtos que podem ser transformados. A forma de você poder vender frutas é beneficiando elas, ou seja, da banana fazer um doce de banana e vender esse doce made in Brasil. Então, a possibilidade ainda é muito grande do Brasil explorar, né, esse ramo das frutas, mas, obviamente, para isso precisaria que o Brasil beneficiasse, ou seja, transformasse essas frutas em produtos associados às frutas, produtos feitos da fruta, e não vender essas frutas in natura, porque dificilmente elas chegarão aos seus mercados finais, porque elas poderão estragar. Por isso que é muito comum que as frutas brasileiras não cheguem em outras regiões, né, a não ser da forma industrializada. E o Brasil, portanto, é um dos maiores consumidores e produtores de fruta, porque, como a gente já disse, a diversidade climática, né, é extremamente importante e faz com que o Brasil tenha uma riqueza inexplorada, tanto a nível interno, né, da gente poder comercializar frutas de uma região em outra região, como também no nível externo. E aí, quando a gente fala disso, a gente precisa entender um problema muito sério quando se fala de agricultura, né, que são os produtos que estão crescendo em sua área plantada devido à sua importância econômica e os produtos que estão perdendo área plantada em relação à sua atividade econômica. Como, por exemplo, a nossa dupla, né, dinâmica, que é o arroz e o feijão. O arroz e feijão que está no prato de todo brasileiro pelo menos 2, 3, 4 ou até todos os dias da semana, você está comendo arroz ou feijão ou os dois juntos, né? Estão perdendo espaço no campo brasileiro, ou seja, suas produções podem não estar diminuindo muito, afinal de contas a produtividade aumenta, mas se a área plantada diminuir muito, nós teremos uma carência de arroz e feijão. Por quê? Primeira questão importante é que tanto o arroz quanto o feijão são produtos plantados em vários lugares do mundo. Então são produtos muito voltados ao mercado interno. Então o arroz que se planta no Brasil é vendido para o Brasil, o feijão que se planta no Brasil é vendido para o Brasil. Portanto, esses produtos têm baixo valor agregado, baixo preço. Então, para um agricultor, é mais rentável plantar soja do que plantar feijão, porque a soja ele consegue vender para fora em dólar e receber mais dinheiro do que plantar feijão. O que acontece é que se todos os produtores pensassem dessa mesma forma, e estão pensando, a produção, né, a área plantada vem diminuindo muito. O que acontece é que gradativamente nós vamos precisar comprar, e já acontece no Brasil, esses produtos de outros lugares.
e obviamente nós vamos pagar um preço mais caro por um produto que é tradicional brasileiro, ou seja, ou está baseado, é a base da nossa cultura alimentar. Então essa queda na área plantada, né, principalmente se dá pelo valor da soja, pelo valor do milho no mercado internacional. E também, além da mudança, né, que vem gradativamente, nós vemos, estamos diminuindo o consumo de arroz, de feijão, então todos esses processos juntos diminuem a nossa área plantada. O que acontece é que o Brasil hoje em dia, por exemplo, devido ao consumo intenso de alguns desses produtos e a tentativa, né, a mudança do perfil do agricultor querendo plantar outras coisas, o Brasil hoje em dia, de vez em quando, tem que comprar arroz e já é um dos maiores consumidores de feijão externo. O Brasil compra muito feijão, principalmente de outros países próximos aqui do Brasil, que também são produtores e consumidores ávidos de feijão. Então, outro produto também que a gente precisa, base, né, de toda a alimentação que a gente precisa comprar de outros países é o trigo, né? E o Brasil é um dos maiores importadores mundiais de trigo, principalmente da produção da Argentina. Mas isso se dá por um outro fator, um fator mais associado ao clima. Afinal de contas, o trigo, a produção de trigo está associada a climas subtropicais. Então nós temos poucas áreas possíveis de plantação de trigo. E como a gente sabe, o trigo é a base da alimentação, né? Porque é do trigo que nós temos a farinha e da farinha que nós temos as massas, os pães, entre outros produtos que levam, ou seja, o trigo é uma base, uma matéria-prima muito importante para a produção de diversos outros alimentos. Bom, então para finalizar essa aula, nós precisamos ainda adentrar sobre algumas questões importantes associadas a essas atividades primárias, que são principalmente as transformações econômicas, sociais, científicas e os conflitos oriundos delas. Então, quando a gente fala, né, dessa agropecuária, que foi basicamente todo o conteúdo da nossa aula, a gente precisa entender que nos últimos anos surgiu um termo muito importante, né, que está nas nossas televisões através dos slogans, né, afinal de contas, como a gente já viu, eles representam 21% de toda a economia nacional, então eles pretendem ampliar isso e ser cada vez mais atrativos, né, porque a gente sabe que grande parte da agricultura, em diversos tipos de práticas, também causam danos ambientais. Então, para poder modificar a percepção do público em relação às suas atividades econômicas, existe uma série de propagandas que reafirmam uma realidade, que é a importância da agricultura, da agropecuária, dentro do cenário econômico nacional e também dentro do cenário, né, da importância da agricultura e da pecuária para o desenvolvimento da nação. Então, essa propaganda que todos nós aqui já vimos, onde fala que o agro é tech, agro é pop, agro é tudo, agro está na Globo, agro é a riqueza do Brasil, né, basicamente está falando do agro, mas o que é o agro? O agro é o agronegócio. O agronegócio é um conjunto de atividades separadas entre si, né, que tem no seu centro a agropecuária. Então, basicamente está associado a toda a atividade econômica que tem no seu centro a agropecuária, principalmente em relação a 3 setores. No setor primário, a agropecuária, agricultura e pecuária, extração vegetal. No setor secundário, a indústria, né, principalmente de transformação desses produtos em outros produtos ou de beneficiamento desses produtos, né? E em terceiro, a área do comércio, da distribuição, da comercialização. Então, quando a gente fala ali dos grandes mercados, das grandes lojas que vendem esses alimentos, eles estão dentro do setor do agronegócio. Nós temos uma série de setores, né? E se a gente for expandir, a agropecuária representa 21%, mas o agronegócio vai além disso, porque nós estamos falando também de indústrias que estão associadas à produção agropecuária, nós estamos falando de redes de transportadoras, nós estamos falando de redes de supermercado, nós estamos falando de uma série de atividades econômicas que têm como base a produção agropecuária. Então, quando a gente fala da agropecuária, a gente precisa entender que ela é extremamente diversa, mas também tem uma série de problemas. Afinal de contas, né, a agropecuária é esse processo de transformação da agricultura numa atividade meramente econômica e não mais de subsistência, como a gente já viu, lembra das diferenças entre a agricultura de subsistência e a agricultura comercial, que dá origem a uma série de conflitos agrários, né, conflitos que vão gerar, por exemplo, o êxodo rural, que vão gerar, né, a utilização do solo, né, até o seu esgotamento, que vão gerar o desmatamento. Então, quando a gente fala do agronegócio, a gente precisa entender que
extremamente importante para a atividade econômica nacional, mas também tem uma série de problemas. Então nós não podemos acabar com o agro, senão seria acabar com o Brasil. Mas nós podemos melhorar ele, porque da forma como ele é feito, faz do Brasil ser um dos maiores desmatadores do planeta, faz do Brasil ser um dos maiores produtores de agrotóxicos e consumidores de agrotóxicos do planeta. Então nós temos ali os prós e os contras que precisam ser sempre levados em conta, né, quando se fala de agronegócio. E aí, quando a gente fala de agronegócio, nós estamos falando de dois produtores básicos, né, como a gente já viu na questão ali das aulas de pecuária e das aulas de agricultura. Né? Nós temos ali o pequeno proprietário, que é aquele que usa mão de obra familiar, e o latifundiário, aquele que são grandes propriedades, né, que produzem geralmente para vender para fora. Quando a gente fala de agricultura familiar, a gente tem que entender que ela tem um peso extremamente importante no setor agropecuário, porque é dela ainda que vem grande parte da mão de obra ocupada, ou seja, de todos os empregos gerados, né, pela agropecuária, a maioria está naquela agricultura sem grande tecnologia, porque, obviamente, a tecnologia substitui o humano. Outra questão importante é que da produção de alimentos, daquilo que chega até a nossa mesa, grande parte, né, está associado ao pequeno produtor, porque o grande produtor está preocupado em vender soja, milho para fora, né, e não para dentro. Afinal de contas, eles preferem ganhar em dólar, né, porque seria mais rentável. Então, nós precisamos entender que a grande parte existe esse embate da gente entender que dentro do agronegócio, da agropecuária, né, existem diferenças. E essas diferenças precisam ser ressaltadas sempre para que a gente entenda o que nós estamos consumindo, de quem nós estamos consumindo e qual que é a relação disso com os problemas, com as realidades do Brasil como um todo. Então, como a gente pode ver nesse gráfico aí, a gente pode perceber que a agricultura familiar produz aproximadamente 80% de todos os alimentos que chegam na nossa mesa. Só que elas ocupam somente 2% de todas as áreas do Brasil. Então, em contrapartida, as grandes áreas, né, as grandes propriedades rurais, representam 1% de total dos proprietários rurais, ou seja, geralmente estão na mão de poucas famílias, ocupam quase metade do território plantado brasileiro e produzem pelo menos 20% somente do que a gente consome. Então, nós temos aquele grande produtor com grande quantidade de terra produzindo 20% dos nossos alimentos. E aquele pequeno produtor com uma pequena terrinha produzindo 80% daquilo que a gente come. Então, nós temos essa diferença, principalmente no que a gente viu lá, por exemplo, na transformação e na diminuição da produção do arroz e do feijão, que faz os arroz e o feijão ficarem mais caros para o consumidor brasileiro, porque ele não é mais produzido no Brasil. A gente precisa comprar de fora, comprando de fora é mais caro do que a produção interna. Então a gente precisa entender, dentro desse setor do agronegócio, também as realidades do agronegócio, para a gente entender também o que está acontecendo, né, e quais são as possibilidades para o futuro, né, se continuarmos dessa forma. Outra questão importante quando a gente fala de agronegócio são os conflitos. A gente sabe que existe uma série de conflitos no campo, principalmente associados à expansão. Afinal de contas, tudo que dá dinheiro gera conflito, né, porque várias pessoas querem ganhar dinheiro. Então, o que aconteceu foi que áreas que não eram plantadas começam a ser disputadas para serem plantadas, principalmente em relação a esses produtos altamente rentáveis, soja, milho, entre outros produtos que têm um valor de mercado muito grande. Então, o que acontece é que nós estamos vivendo, principalmente nessas áreas pouco ocupadas, como, por exemplo, a Amazônia, né? Essas áreas pouco ocupadas ou pouco produtivas, né? Como, por exemplo, as áreas indígenas, sendo a fonte de disputa entre principalmente dois grupos, que a gente chama de grileiros e poceiros. Poceiros são aqueles ocupantes da terra, aqueles que estão em posse da terra há muito tempo, mas não têm título de propriedade porque na história do Brasil isso nunca foi necessário, né? Afinal de contas, os índios estão lá desde o processo de colonização e ninguém nunca perguntou qual é o tamanho da terra deles, quem deu aquela terra para eles, como eles compraram. Aquela terra é deles porque eles estão ali há muito tempo. O que acontece é que hoje em dia, o que está acontecendo é que as pessoas começam a questionar, mas por que os índios estão ali? Quem deu aquela terra a eles? Né? E aí o que acontece é que nós temos um monte de... nessas terras em disputa, surge um outro grupo que são os grileiros. Grileiros são pessoas que falsificam o título de propriedade. Né? Então vão lá, pegam aquela propriedade, dizem que é delas, né? Vai num cartório, paga uma propina, faz alguma coisa desse tipo, e aí aquela terra, mesmo sem ter sido vendida de ninguém para ele, passa a ser dele, e ele começa ou a expulsar aqueles que estavam nessa terra, ou a criar atividades econômicas, desmatar, afinal de contas, se é dele, ele poderia fazer o que quiser.
Então, nós temos que combater principalmente esses grileiros, que são esses falsificadores de propriedades, principalmente. Porque também, geralmente, eles expulsam povos tradicionais que são os responsáveis principalmente, como a gente já viu, pela preservação ambiental. Então, quando a gente vê que esses conflitos agrários, eles acontecem de diversas formas. Acontecem das formas pacíficas, discussões políticas, né, nos locais propícios, como as câmaras dos vereadores, na Câmara dos Deputados, no nosso Senado, né, nas universidades, em diversos lugares, mas também tem aquela parte que acontece, né, lá no interiorzão do Brasil, nos interiores do Brasil, que os conflitos são resolvidos na base da violência. E a gente vê que isso está acontecendo principalmente, né, através do crescimento, né, do número de assassinatos e de violência associados aos conflitos, associados ao campo. Afinal de contas, o campo é a base financeira, né, da atividade econômica brasileira. Então a gente vê esse crescimento com grande preocupação, porque isso pode tanto impactar, né, o meio ambiente, como também, obviamente, gerar uma série de mazelas sociais associadas ali a essa violência. Então, no Brasil, mas também há os grupos que lutam contra isso, como, por exemplo, o movimento famoso, o movimento dos sem terra, que são um grupo social, uma organização social, que lutam pela distribuição de terras, ou seja, pegar aquelas terras, né, gigantescas e improdutivas que estão na mão de fazendeiros que têm dezenas de fazendas e redistribuir para pequenos proprietários que produziriam seu sustento, sua subsistência, e em contrapartida também produziriam alimentos a preço barato. Afinal de contas, esse alimento seria produzido dentro do nosso território e esse alimento poderia chegar às nossas mesas, como já acontece, né, com grande parte, por exemplo, do arroz brasileiro, que é feito por grupos desses movimentos dos sem terra. Então, esse movimento sem terra luta contra a concentração de terras, da mesma forma, lutando para reduzir a pobreza, aumentar a produção de alimentos, reduzindo as desigualdades sociais e também os impactos ambientais. Afinal de contas, como essa produção seria na forma da subsistência, seria, em grande parte, sem a utilização daquela tecnologia associada a fertilizantes agrotóxicos, que são extremamente danosos ao nosso corpo.